Eu vou abrir o bocão, porque essa pergunta veio de um colega médico e é muito boa para a gente falar sobre coisas que geralmente não são ditas e são importantes. Obviamente, emagrecer é importantíssimo para a saúde, né? Dispensa-se dizer a importância que é a prevenção e o tratamento da obesidade para você viver com melhor qualidade e viver por mais tempo. Mas, como qualquer problema de saúde, o tratamento da obesidade tem contraindicações. Eu não queria usar essa palavra não, mas a realidade é essa. Contraindicações e tem riscos, tem efeitos colaterais também. Bem, nas contraindicações, elas geralmente estão ligadas mais a procedimentos cirúrgicos. Embora na prática elas existam nos procedimentos clínicos, o paciente geralmente não dá problema. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A depressão grave é uma contraindicação ao tratamento da obesidade, especialmente da obesidade severa. Porque geralmente, a maioria dos casos, você agrava a depressão. Você agrava a depressão ao retirar do paciente uma fonte compensatória do prazer, que é a comida. Isso não dá problema na prática, que o que acontece, isso é muito comum, é que o paciente, quando ele começa a entrar em depressão, ele simplesmente auto-sabota o tratamento. Então ele não segue o tratamento, ele aborta o tratamento. Isso se torna um problema mais grave quando ele não tem como abortar o tratamento, por exemplo, no caso da cirurgia bariátrica, né? Por isso é importante essa avaliação mental antes da cirurgia bariátrica. Mas é uma contraindicação relativa, lógico, se você tratar a depressão, tiver um tratamento paralelo com o psiquiatra, tiver o paciente atento, dá para você contornar, mas é uma contraindicação que existe. Outra contraindicação que é frequente é a questão da hiperglicemia. Um paciente, lógico, o paciente diabético perder peso é importante, mas um paciente severamente descompensado, uma hiperglicemia muito descompensado, fazendo catabolismo, ele precisa de insulina. Insulina é anabolizante, quando não engorda já está no lucro. Lógico, depois passa da fase da descompensação, você conseguir colocar ele num nível razoável, vamos tratar. Não existe um número assim específico, mas tem uma ideia aí que 200, 250 é um nível razoavelmente seguro. Mas não existe um nível na literatura científica determinada para isso, não. Tá? Outra contraindicação que existe, que às vezes o pessoal esquece, mas é importantíssimo, são os transtornos de esquizofrenia não tratados e os transtornos de compulsão não tratados adequadamente também. Logicamente, se tratados, dá para seguir como contraindicações relativas. Mas essas contraindicações, eu chamo muita atenção que elas às vezes não são levadas, deveriam, mas às vezes não são levadas a sério em procedimentos cirúrgicos. Na pressa do paciente operar e na ansiedade do cirurgião em resolver o problema, às vezes o paciente é mal preparado. Existem relatos que até o psicólogo da equipe da cirurgia bariátrica às vezes é escolhido pela permissividade. Supostamente, psicólogos às vezes que são mais criteriosos e que vetam ou sugerem preparos mais longos podem ser até boicotados de equipes e que eles preferem psicólogos que sejam mais liberais. Logicamente, eu estou falando de boatos e, obviamente, tem serviços sérios, mas isso acontece. Então é bom a gente estar atento com isso, tá? Por isso daí tanto problema. O cara operou, depois começou a usar droga, o cara operou, virou alcoólatra. Tem uma série de problemas que eram contraindicações e não foram levados a sério. Logicamente, existem outras contraindicações que eu não entrei em detalhe aqui, mas que não são tão comuns. Eu vou falar agora sobre as complicações do tratamento de obesidade. Algumas complicações do tratamento da obesidade são até desejáveis. Então, vou começar com algumas complicações desejáveis, por exemplo. Queda de pressão. É muito desejável. Um paciente ganha 10 quilos, sobe a pressão, aumenta o remédio e ninguém questiona. Por outro lado, um paciente que às vezes perde 10, 15 quilos, é normal, é desejável que ele comece a ter hipotensão arterial. Então isso é uma das complicações. E o paciente às vezes não atenta para isso, o cardiologista ou o clínico que está tratando, até o endócrino, e esquecem disso e continuam dando remédio para o paciente, como se ele não estivesse perdido 10 a 15 quilos, e o paciente começa, ai que sonolência, ai que fraqueza, essa dieta do Dr. Denz é terrível, está me deixando mole, fraco, com sono, eu estou sem vontade de fazer as coisas. Olha que bom, é a pressão que está caindo, o resultado da consequência do tratamento da obesidade. Está na hora de reduzir os antipertensivos. Isso não é levado em conta e o paciente aborta o tratamento.
Aí o paciente, de maneira genial, vou largar esse tratamento aqui. Aí larga, nossa, agora que eu estou me sentindo bem, lógico, está recuperando peso, a pressão vai subindo de novo. Tá vendo? Eu sabia que aquele tratamento com o Dr. Denso foi uma porcaria. Ainda bem que eu larguei aquele negócio. Falta o quê? De conversa, falta de entendimento. E isso acontece também com a diabetes, hipoglicemia. Como assim? Lógico que nem todo remédio para diabetes é um hipoglicemiante, mas quando o paciente está usando um hipoglicemiante, o risco de hipoglicemia tem que ser levado em conta. E também é algo, entre aspas, desejável, porque indica a melhora do controle do paciente. Mas tem que lembrar de reduzir o remédio. As pessoas esquecem de reduzir os medicamentos. E é uma das coisas mais importantes, mais legais em tratar a obesidade, é você conseguir tirar medicamento dos pacientes. E o povo insiste em ficar dando remédio, insiste em ficar dando remédio. Claro que tem muito mais complicações além dessa, e eu vou citar algumas também. Logicamente, as hipoglicemias são mais comuns em dietas do tipo jejum intermitente, as dietas que têm essa característica. Alguns exercícios físicos muito intensos também, com perdas de peso muito intensas, assim como também são mais comuns na hipotensão arterial. Osteoporose, ou perda de massa óssea. A perda de massa óssea é uma constante. Todos os pacientes que perdem peso perdem massa óssea também. Agora, aqueles pacientes que já são de mais idade, já têm predisposição maior à osteoporose, especialmente aqueles que já usam corticoide, eles têm um risco maior de desenvolver osteoporose. E aí o cara vai lá e emagrece, daí a 5, 10 anos tem uma fratura grave e nem associa com a perda de peso que ele teve. É proibido tratar? Obviamente que não. Mas se você tem um paciente com esse perfil, é extremamente de bom gosto que você procure ver como é que está o osso dele. Se necessário, faça um tratamento paralelo da ossa. E nessa questão da fratura, um dos exemplos que eu costumo dar, que coitado do paciente, um dos problemas maiores que o paciente tem em saber um bom e um mau endocrinologista está nisso. O mau endocrinologista, dificilmente ele mata, mas raramente ele consegue matar alguém, tá? O mau endocrinologista, frequentemente, ele encurta a vida e prejudica a qualidade de vida do paciente. E às vezes o paciente não consegue captar essa noção. Daí é uma especialidade muito invadida, e tem muito nego que faz bobagem e às vezes passa desapercebido aos olhos de quem é leigo. Continuando aqui, falando sobre osso e lesões ortopédicas, outra complicação muito frequente são dores costais, tá? Poxa, vamos pensar assim, uma grávida demora 9 meses para ganhar 12 quilos e tem dor nas costas. O paciente obeso perde 12 quilos no mês, às vezes, e não quer ter dor nas costas. Existe todo um mecanismo de reestruturação do eixo quando o paciente perde peso. E, logicamente, perder peso a longo prazo melhora a dor nas costas, assim como também melhora a depressão. Mas a curto prazo, você tem especialmente se você perde muito e rápido, você tem um desequilíbrio do eixo. E você acaba tendo pior das dores costais para depois, sim, ter uma readaptação desse eixo corporal e ter uma melhora a longo prazo que justifica, né? Isso também acontece com colesterol. Não é de bom alvito você dosar colesterol no início do tratamento, triglicéridos, então piorou, que eles tendem a subir inicialmente com a perda de gordura, depois no sangue, né? Depois eles tendem a cair. Então outra complicação é que tem aumento de colesterol a curto prazo, depois ele volta a cair e a longo prazo tem uma tendência a melhorar, especialmente os triglicéridos e um pouco também o colesterol. Tá? E por último, não menos importante, entre as mais comuns, lesões osteomusculares e articulares. O cara com 200 quilos resolve virar atleta. É preciso dizer que vai dar ruim? Lógico que não vai dar. O joelho não vai aguentar 200 quilos, vai ter lesão de joelho, vai ter lesão de tornozelo, vai romper ligamento. E aí o cara vai lá, primeiro mês perde 10 quilos, fica 5 meses na cama, engorda 40. Isso aí, pior que às vezes faz com indicação e orientação de médico ou educador físico. Logicamente, médicos mal preparados e educadores físicos também, né? Isso não se faz. Tá? Você não pode pegar um paciente severamente obeso, botar ele fazer exercício de uma hora para outra, com intensidade desproporcional à capacidade dele, né? Mas é muito feito. Bem, então, para resumir, essas são as contraindicações e complicações mais comuns do tratamento da obesidade. Como vocês viram, nenhuma delas assim é intratável. Dá para você preparar o paciente. E elas são mais comuns em pacientes idosos, pacientes que são um pouco mais graves, polimedicamentosos e tal, e pacientes que precisam de uma perda de peso mais intensa. Aí, nesses casos, eu costumo falar o seguinte: a obesidade não é uma corrida, é uma maratona, tá? Não é uma viagem, é um cruzeiro. Em alguns casos,
a gente tem que preparar o paciente para fazer essa maratona, preparar o paciente para fazer esse cruzeiro. Então, às vezes dá para começar o tratamento na primeira consulta, às vezes, infelizmente, não dá. Você tem que preparar o paciente para o tratamento e esse despreparo, às vezes, custa caro. Natural, o paciente está ansioso, totalmente compreensível a ansiedade do paciente, mas eu costumo dizer, para ansiedade, diazepam, o médico não pode se deixar levar pela ansiedade do paciente. Preparar bem o paciente é uma obrigação do médico e até, no caso, se for necessário, frear essa ansiedade dele, explicando para ele que não é o momento, que ele tem que ser melhor preparado para conseguir um objetivo longo e duradouro, batalhar para conseguir vencer esse grande inimigo, né, talvez a doença do século, né, que seja a obesidade. Tá? Um abração para vocês aí. Compartilhem essas informações. Fiquem com Deus.